E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, partiu lá Loteca 1158, não fui muito feliz nas minhas escolhas no 1157, mas vamos lá, vamos jogar que tá acumulada, né? Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de volta da grande final da Copa do Brasil, vamos ver quem leva essa aqui. O Atlético Mineiro aí, analisando o Atlético Mineiro esse ano, olhar o ano todo, tá? Eu acho interessante. Foram 28 vitórias, 19 empates, 16 derrotas. Jogando em Belo Horizonte, 18 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Pega o Flamengo, que em 2024, 40 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. Como visitante, 14 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Os últimos 7 jogos, o Atlético Mineiro como mandante, foram 4 vitórias do Atlético, 1 empate e 2 vitórias do Flamengo. Na 14ª rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro 2, Flamengo 4. No primeiro jogo foi Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Só que aqui eu vejo que o Flamengo tem um probleminha envolvendo Bruno Henrique, né? Não sei até onde isso pode refletir alguma coisa, não tenho acompanhado, tá? Tô tendo muita coisa para fazer, não estou tendo acompanhando jornais. Mais um grande jogo, tá? Eu não sei, eu vou ficar aqui com empate, tá? Meu palpite principal vai ser o empate nesse jogo aqui. Acreditando aqui que o Flamengo vai fazer a mesma coisa com o Corinthians, mais preocupado em segurar esse resultado aqui do que jogar para frente, porque não tem, né? 3-1 é muita coisa. Jogo 2, Vitória e Corinthians. Vitória é o 12º colocado, 4 pontinhos do primeiro time na zona do rebaixamento. Tem 11 vitórias, 5 empates, 16 derrotas, jogando em Salvador. 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Em casa venceu os últimos 3 jogos, jogo contra o Juventude, o Bragantino e o Fluminense. Aliás, todos eles ali, né, por uma briga direta para fugir da Série B. E aí pegar mais um fugindo ali da briga também. Corinthians é o 13º, mesma pontuação do Vitória. 9 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Fora da sua arena, 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 3 vitórias seguidas. Jogando em Salvador, os últimos 3 jogos foram 1 vitória do Vitória, 2 vitórias do Corinthians. Na 14ª rodada foi Corinthians 3, Vitória 2. O Vitória está jogando bem, o Corinthians está jogando bem. É bem difícil aqui, mas pelo jogo que o Corinthians apresentou contra o Flamengo, eu vou de Corinthians nesse jogo aqui. Tá aí a marcação no Corinthians, bora pro jogo 3, Botafogo e Cuiabá. Botafogo líder, né? Bem líder, 6 pontos do vice Palmeiras, faltando aí 6 rodadas. Tem 20 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Como mandante, 11 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa do Brasileirão. Pega o Cuiabá, que é o 19º colocado, 7 pontinhos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, tá ficando longe. 6 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Fora do Mato Grosso, 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Tem o segundo pior ataque. Na 14ª rodada foi Cuiabá 1, Botafogo 2. Nos últimos 4 jogos, o Botafogo como mandante, acredite se quiser, 1 vitória do Botafogo e 3 vitórias do Cuiabá. Mas isso aí foi outros tempos, né? O ano passado, retrasado. Botafogo é outro time hoje, jogando muita bola, tá? Não tem como não ir seco no Botafogo. Nesse jogo aqui, foi no Botafogo, tá? O empate aqui para mim já é uma zebra. Só um detalhe, deixei passar. Jogo 1, 12, 13 e 14 é domingo, do jogo 2 ao jogo 11 é no sábado. Bora pro jogo 4, Avaí e Mirassol. O Avaí é o 12º colocado, 12 vitórias, 10 empates, 13 derrotas em Floripa. 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos para o Amazonas, Novo Horizontino e Ceará. Faltando aí 3 rodadas, praticamente livre da zona do rebaixamento, mas não está matematicamente livre não, tá? O Mirassol é o 3º colocado, 1 vitória nesse jogo aqui, entra até a briga pelo título, né? E fica bem pertinho da Série A. Tem 18 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Fora de Mirassol são 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Tem a melhor defesa da Série B.
Na 17ª rodada foi 0 a 0. No último jogo em Floripa, deu vitória do Avaí. Também um joguinho bem difícil de apostar, né? Aqui o Avaí tem chance de ganhar, mas eu vou aqui pelo... Como o Avaí está um pouquinho mais tranquilo, está mais light, e o Mirassol na obrigação de vencer aqui, até para poder buscar o título e garantir a vaga para a Série A, inédita essa vaga para a Série A, eu vou fazer um duplo aqui no empate e no Mirassol. Tá aí, joguinho 4 marcado, vamos para o jogo 5, Novo Horizontino e Operário. Novo Horizontino é o vice-líder, uma vitória e uma derrota para o Santos aqui, pode até vir uma vitória nesse jogo aqui contra o Operário, e uma derrota do Santos pode até virar líder. E uma vitória e uma derrota do Ceará garante até a vaga para a Série A. E o Novo Horizontino tem 18 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Como mandante, 10 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Pega o Operário, que é o 7º colocado. Matematicamente, aí ainda briga pelo acesso à Série A. Tem 15 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Fora de Ponta Grossa, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Na 16ª rodada foi 0 a 0. Nos últimos jogos aqui, Novo Horizontino como mandante, aliás, só jogaram uma vez, tá? E deu Novo Horizontino. Com a campanha do Novo Horizontino aqui, tentando aqui uma vaguinha aqui para virar líder e garantir o passaporte para a Série A também, se eu não sei, eu acho que poderia ser inédito, né? Nesse formato atual. Eu vou seco no Novo Horizontino também no jogo 5. Jogo 6, CRB e Goiás. CRB aqui correndo no perigo, né? É o 16º, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Só um pontinho na frente. Tem 10 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. Jogando em Alagoas, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Pega o Goiás, que é o 6º colocado, 15 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. Fora de Goiânia, 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Ainda com grandes chances, né, de voltar à Série A. Mas se perder esse jogo aqui, pode ser o fim do sonho, né? Na 17ª rodada foi 1 a 1. Nos últimos 5 jogos em Alagoas foram 3 vitórias do CRB, 2 vitórias do Goiás. CRB aqui brigando para não cair e o Goiás brigando para subir. Belo jogo, né? Mas eu acho que eu vou ficar... O CRB é um time que sempre me derruba e vai me derrubar de novo porque eu vou jogar de empate e Goiás nesse jogo aqui. Tá aí a marcação no jogo 6, com medo que o Goiás estrague minha festa. Jogo 7, Juventude e Bahia. O Juventude é o 18º colocado, 8 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. Em Caxias, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Vai ter que jogar muito aqui para não cair para a Série B. O Bahia é o 7º colocado, 13 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Fora de Salvador, 3 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Ainda briga aqui por uma vaguinha na Libertadores, mas acho aqui que sem muita empolgação, tá? Na 13ª rodada, Bahia 2, Juventude 0. Nos últimos 7 jogos em Caxias, 3 vitórias do Juventude, 3 empates e 1 vitória do Bahia. Outro joguinho bem chato, e eu vejo aqui um jogo muito mais motivado, Juventude, que o Bahia. Eu vou fazer mais um duplo aqui, na coluna 1 e na coluna do meio. Jogo 8, Cruzeiro e Criciúma. Cruzeiro é o 8º colocado, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Em Belo Horizonte são 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Está aí no meio da tabela, né? Podendo brigar aí até por uma vaguinha para Libertadores. Pega o Criciúma, é o 15º colocado. Uma derrota, pode entrar no Z4. Tem 9 vitórias, 10 empates, 13 derrotas. Fora de Santa Catarina, 4 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Na 12ª rodada foi Criciúma 1, Cruzeiro 0. Nos últimos 4 jogos em Minas foram 2 vitórias do Cruzeiro e 2 empates. Meu amigo, eu vejo aqui o Cruzeiro se preparando já aqui para a final, né? Da Sul-Americana. E eu vou de Cruzeiro nesse jogo aqui. Eu acho que o Cruzeiro aqui tem um pouquinho mais de motivação para pontuar aqui e ficar mais tranquilo. Tá aí o joguinho no Cruzeiro. Bora pro jogo 9, Fortaleza e Vasco. Fortaleza é o 3º colocado, ainda brigando até pelo título, né? 7 pontinhos do líder. Tem 17 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Jogando no Ceará.
12 vitórias, 4 empates, está invicto como mandante. Ainda como mandante fez gol em todos os jogos. Pega o pega o Vasco, é o 9º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, fora de São Januário. 3 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Como visitante, só em 2 jogos não fez gol. Acho que termina o ano por aí, né? De 9º, 8º, 7º. Acho que não vai muito a ambição o Vasco não, e também acho que não deve cair muito para baixo não. Na 13ª rodada, Vasco 2, Fortaleza 0. Nos últimos 6 jogos no Ceará, 2 vitórias do Fortaleza e 4 empates. Eu tô achando aqui que o Fortaleza bem empolgado, tá? O Vasco acabou tomando um sacode do Botafogo. Eu vou de Fortaleza seco no jogo 9. Jogo 10, Atlético Goianiense e Bragantino. Atlético Goianiense é o lanterna, faltando aí 13 pontos para sair da zona do rebaixamento, em 7 jogos que estão faltando. Ainda tem que torcer muito, né? Tem 5 vitórias, 7 empates, 19 derrotas. Em Goiânia, 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Pega o Bragantino, também está por ali, é o 16º. 1 pontinho fora da zona do rebaixamento. Tem 8 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Fora, 1 vitória, 6 empates, 9 derrotas. Uma derrota aqui, um empate pode até entrar na zona do rebaixamento. Isso aqui é um jogo dos desesperados, né? Na 14ª rodada foi Bragantino 3, Atlético Goianiense 1. Nos últimos 6 jogos em Goiânia, 3 vitórias do Atlético Goianiense, 1 empate, 2 vitórias do Bragantino. Joguinho bem chato também de marcar, o Bragantino, Atlético Goianiense, empate. Não tenho muito trufo, vou fazer só 4 duplos. E eu vou jogar aqui no empatezinho no jogo 10. Vamos lá para o jogo 11, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo é o 6º colocado, 16 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, jogando no Morumbi. 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, brigando aí por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Mas matematicamente ainda pode ser campeão, né? O Atlético Paranaense é o 17º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, fora de Curitiba. 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 1 ponto do 16º colocado, que é o Bragantino. Um aí brigando lá na parte de cima, o outro brigando na parte de baixo. Na 14ª rodada foi Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Nos últimos 6 jogos em São Paulo, 3 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Atlético Paranaense. Esse joguinho aqui, acho que São Paulo é favorito, eu vou de São Paulo também. Jogo 12, Chelsea e Arsenal. Chelsea é o 4º colocado na Premier League, tem 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Arsenal é o 5º colocado, os dois têm 18 pontos. Aqui tem 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos, o Chelsea como mandante, 2 empates e 3 vitórias do Arsenal. Meu amigo, outro joguinho aqui também bem chato, né? Tem bastante jogo chato aqui com 3 resultados possíveis. Eu vou fazer um duplo aqui, eu vou de empate e Arsenal. Jogo feito, vamos lá para o jogo 13, Sport e Chapecoense. O Sport é o 4º colocado, 17 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Em Recife, 11 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Só uma vitória interessa para garantir aqui a volta para a Série A. A Chapecoense é a 15ª colocada, 10 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Está só 2 pontinhos na frente do 17º, que é a Ponte, que está na zona do rebaixamento. Uma derrota aqui pode se complicar e acabar entrando no Z4. Na 15ª rodada foi 1-1. Nos últimos 5 jogos em Recife, 3 vitórias do Sport, 2 empates. Aqui é outro jogo que eu vejo aqui o Sport muito mais favorito, tá? Brigando ali para volta para a Série A. Eu vou de Sport seco no jogo 13. Jogo 14, Internazionale e Napoli. A Inter é a 2ª colocada no italiano, 7 vitórias, 3 empates, 1 derrota, jogando em Milão. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
A Napoli é a líder, 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Jogando fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos em Milão, 4 vitórias da Inter e 1 empate. Valendo aqui a liderança do campeonato italiano. Por todos esses critérios aqui, principalmente nos últimos 5 jogos, eu vou de Inter também nesse jogo aqui, seco. Pessoal, tá aí meu joguinho montado, 4 duplos, tá bom? Talvez eu faça aqui mais 1 ou 2, não sei. Ou talvez deixe assim. Estou estudando aqui, mas seco, seco mesmo aqui, que é imexível. Jogo 3, vitória do Botafogo. Jogo 5, vitória do Novo Horizontino. Jogo 8, vitória do Cruzeiro. Jogo 9, vitória do Fortaleza. 11, vitória do São Paulo. 13, vitória do Sport. E o 14, vitória da Internacional. Gostou? Obrigado por você estar aqui. Não precisa dar link, não precisa dar curtida, não dá nada. Se quiser compartilhar aqui suas ideias, para deixar um comentário, aí sim eu agradeço, tá? Mas não precisa apertar sininho, nem comentário nenhum. Faço isso aqui com o maior prazer, porque eu gosto da loteria esportiva, tá bom? Abraço aí para todo mundo, uma ótima semana e um bom final de semana. Até semana que vem.